Boa noite a todos. E hoje é a nossa segunda aula, né? E hoje uma dinâmica um pouquinho diferente da de ontem, né? Hoje nós vamos começar fazendo uma leitura de uma redação nota 1000. E a gente vai tentar entender se esta redação realmente mereceu a nota 1000. A redação é do ano passado, do Enem do ano passado, que trabalhou a questão da internet, da manipulação do usuário. E o texto é da Lívia de Alencar Taumaturgo. Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isto, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou consumir certos produtos. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar de forma correta na internet e a ausência de consciência da grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. No contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, pode-se citar no século XX a Escola de Frankfurt, que já abordava sobre o tema a ilusão de liberdade do mundo contemporâneo, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural, disseminada pelos meios de comunicação de massa. Atualmente, é importante traçar um paralelo com essa realidade, visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas e até mesmo manipuladas todos os dias pelo meio virtual, por meio de sistemas de busca ou de redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos, o que aumenta de maneira significativa o consumo exacerbado. Isso é intensificado devido à carência de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar corretamente na internet, explicando-lhe sobre o funcionamento do controle de dados e ensinando-lhe como ser um consumidor consciente. Ademais, é importante destacar que grande parte da população não tem consciência da importância da utilização de forma correta da internet, visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado como deveriam o ensino de uma polarização digital, como o faz o projeto Digipo, Digital Polarization Initiative, o qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas confiáveis e assim diminuir o compartilhamento de notícias falsas, que muitas vezes são lançadas por moderadores virtuais. Nesse sentido, como disse o empresário Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Ou seja, é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser utilizada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. Portanto, cabe aos estados, por meio de leis e de investimentos, com um planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente, a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado, que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais promovam, por meio de campanhas de conscientização para pais e alunos, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar de maneira cautelosa a internet, entendendo a relevância de uma polarização digital para a conscientização da razão comunicativa
com o intuito de utilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da sociedade. Bem, como vocês estão vendo aí, a redação, essa redação, na verdade, ela começou, né, a nossa estudante, ela começou falando da razão comunicativa de Habermas e finalizou lembrando a razão comunicativa de Habermas. Então, é uma estratégia bem interessante para se utilizar dentro de uma redação do Enem. E, além disso, os argumentos que ela utilizou foram bem fortes, porque ela trabalhou a questão dos usos de dados, né, pela internet, que leva as pessoas, de certa forma, a um consumo exacerbado, comprar coisas que não precisam, né, porque você é direcionado todo dia ali, você está sendo chamado, né, pela própria internet, e você acaba, de repente, sei lá, no momento de frustração, de cansaço, você acaba comprando uma coisa que você não está precisando, né? Então, ela trabalhou o problema, esse problema do uso de dados que leva a um consumo exacerbado e que ele é fruto de quê? Falta de políticas públicas, principalmente. E aí, lá no final, quando ela vai fazer a intervenção dela, ela volta, ela fala da necessidade da criação de políticas públicas e ela direciona quem vai fazer isso, são os estados. Os estados devem trabalhar, né, para que tenham políticas públicas que ensinem as pessoas a navegarem pela internet. E a nossa aluna foi muito feliz, né, nos argumentos, porque ela trabalhou primeiro, ela falou de Habermas e finalizou com Habermas, trabalhando a razão comunicativa. Depois, no primeiro argumento, ela trabalhou a indústria cultural. O que é a indústria cultural? A indústria cultural foi muito estudada, né, na década de 30, na década de 40. A indústria cultural fala principalmente sobre a questão da manipulação das massas, né? E ela conseguiu trazer a indústria cultural daquela época para hoje, direcionando, né, falando desse consumo das massas, seria o nosso meio virtual, mas isso tudo o quê? Sem ter uma educação para tal, né? Então, é você navegar sem você estar, de certa forma, ali, educado para navegar. As pessoas, nós estamos aprendendo a navegar, né? A internet é muito nova, muito recente no mundo, então as pessoas estão aprendendo. E como a gente sabe que tem muitas vezes a gente aprende pela dor também, né? Então, vão acontecer diversos erros aí nesse processo, né? E num segundo argumento, ela fez uma coisa assim muito bacana, que foi trabalhar um exemplo de um projeto existente que ensina as pessoas a navegarem em páginas confiáveis. Então, assim, ela foi extremamente feliz nos dois argumentos, os argumentos bem fortalecidos. Desde o início, ela não escondeu que ela ia trabalhar uma proposta em cima principalmente da questão ali das políticas públicas. E dentro lá daquela competência 4 que nós falamos ontem, né, que é a questão ali do uso, né, dos mecanismos linguísticos, ela trabalhou muito bem a passagem de um parágrafo para outro, de uma frase para outra. As frases dela não foram frases muito longas, foram frases bem feitas e utilizando, né, as conjunções corretas, o que deu uma coesão muito boa para o texto dela. Então, com certeza que é um texto que merece uma nota 1000, sim. E aí, agora nós vamos pensar aí na nota 1000 de vocês, né? Só que hoje nós vamos abrir para algumas perguntas. E nós vamos para a nossa primeira pergunta em áudio. Meu nome é Maria Eduarda e eu gostaria muito de saber o que leva a nota 0 nas redações do Enem. Bem, Maria Eduarda, você quer saber o que leva a nota 0. Então, nós temos alguma listinha, né, do que pode zerar uma redação do Enem. O que significa a nota 0? A redação, ela é anulada. Às vezes, vai ter casos que a redação ela vai estar bem escrita, mas ela não vai ser avaliada. Então,
o primeiro grande, digamos assim, que é o que mais era a redação do Enem, é a fuga do tema, que a gente nós falamos ontem. Então, a proposta de redação do Enem, ela tem um tema para você seguir. E esta fuga do tema, mas o tema, ele sempre vai ter, a gente até falou um pouquinho disso ontem, aquela palavrinha-chave que você tem que tomar muito cuidado. Ontem nós lembramos da persistência da violência contra a mulher. Este foi um tema de redação que, na verdade, o Enem já exigiu que a pessoa se posicionasse, de certa forma, contra, né, a questão da violência contra a mulher. Ele não deu oportunidade da pessoa sair fora. Ali você tinha que falar daquilo que ele pediu. Por que que a violência contra a mulher, ela continua crescendo, né? Então, prestar bastante atenção ao tema proposto e ali dentro do tema, veja qual que é a palavra-chave, qual que é a palavra que vai direcionar você. Porque se você não conseguir detectar essa palavra e você falar só sobre o tema geral, você pode estar incorrendo aí numa fuga ao tema e aí a nota é 0. E agora nós vamos para o segundo motivo, né, que zera uma redação do Enem, que é a pessoa sair fora do texto dissertativo argumentativo. Por exemplo, escrever uma narrativa, um poema, né, escrever uma carta argumentativa. A proposta é se escrever um texto dissertativo argumentativo. E além desses dois, nós temos mais alguns, né, que é, lógico, entregar a redação em branco. Não tem o que ser avaliado, né, gente? E a seguir nós temos o texto insuficiente. Então você recebe, na hora de fazer a prova, uma folha com 30 linhas para você fazer a sua redação. Em 30 linhas dá para você desenvolver bem o tema. Agora, se você escrever menos de 7 linhas, que na verdade 7 linhas daria o quê? Um parágrafo, você, com certeza, você não tem condições, é um texto insuficiente. Não tem como ser avaliado. E aí a gente tem mais algumas coisinhas, né, que são os famosos que vocês já ouviram falar, desenhos no meio do texto, sem chance, 0 a prova. O tal dos impropérios, o que é isso? Que é você fazer qualquer tipo de ofensa, qualquer coisa mais chula, então aí também vai zerar a redação. Um outro fator que pode zerar é quando você faz o texto desconectado. Por exemplo, você está escrevendo o tema do ano passado, que é essa manipulação da mídia, né? A manipulação da internet, dos seus dados. E aí, de repente, ali no meio do texto, você coloca um hino nacional brasileiro. Ou uma frase do hino nacional brasileiro, alguma coisa que não tem nada a ver com o texto que está sendo feito. Aí também é nota 0. E, gente, tem mais duas coisas, que aí uma até nós já falamos, que é a questão do plágio, que é você copiar partes dos textos de apoio, né? Lembrando que foi falado que eles podem ser usados, mas desde que tenha uma participação sua em análise ali daquele dado. E por último, olha só, assinatura, rúbrica ou apelido na prova. Isto zera a sua redação. Por quê? Não pode ter nenhuma marca que você é você, tá ok? Então a prova tem que ser impessoal. Ela tem ali o seu número e é o que basta para eles, tá ok? Agora nós vamos para uma segunda pergunta, que é a pergunta da Maristela Bretas de Assis. O que é uma proposta de intervenção? Bem, a gente até falou um pouquinho sobre isso ontem, né? A proposta de intervenção, ela vale uma das competências, que é a competência 5, portanto, ela vale 200 pontos. E a proposta de intervenção nada mais é do que você transformar a sua conclusão final em uma proposta de como resolver aquele problema, como solucionar aquele problema. Lembrando que
quem faz a prova do Enem sabe que dificilmente vai ter uma solução, porque normalmente são problemas históricos que não começaram ontem, que já vem lá de trás, né? Quando não vem lá dos nossos bem ancestrais mesmo. Então você vai intervir naquele momento e você vai se posicionar por meio de uma proposta que fale como que você pelo menos vai amenizar aquele problema. E aí você pode trabalhar propostas voltadas para questões educativas, para questões de publicidade, para questões de lei. Então você pode trabalhar diversos vieses, né? Diferentes vieses dentro da proposta de intervenção. Agora é muito importante, a gente vai bater na tecla que as propostas de intervenção estejam bem relacionadas com os argumentos. Os argumentos são fundamentais, que você dê a solução utilizando aquele argumento, né? Como a gente viu no texto inicialmente, né? A proposta de intervenção, ela estava relacionada com os argumentos, e isso faz a diferença dentro da redação do Enem, tá ok? E agora nós vamos chamar mais uma em áudio, né? Então, nós vamos ter agora mais uma pergunta, desta vez em áudio. Olá, meu nome é Natália Helena Silva e eu gostaria de saber se existem palavras-chave para o texto dissertativo, isto é, palavras que auxiliam para a obtenção de uma melhor pontuação na nota do Enem. Então, a Natália quer saber se existem palavras-chave dentro do texto dissertativo argumentativo. Qualquer texto que você vai escrever, de certa forma, é necessário que a gente eleja algumas palavras-chave. Então, se o tema é redação, se o tema é manipulação na internet, manipulação de dados, tem aquelas palavras que você não vai ter como deixar de falar, né? Então, você vai falar de meio virtual, você vai falar, né, de um público, de repente você vai falar de fake news, na verdade, essa eleição dessas palavras-chave, ela é feita por você, na hora que você faz o seu mapa do texto. O que é esse mapa do texto? Então, a gente tem o tema, e ali antes, gente, perca tempo com o mapa. Perca tempo com o mapa, porque na verdade, vocês vão ver que no final, vocês ganharam tempo. E aí, o que você vai fazer? Você vai separar ali dentro do seu mapinha, você vai colocar primeiro qual é o problema, e ali no problema você já vai ter a palavra-chave ali. Então, a gente tem batido muito, vamos supor, nessa questão a intolerância, os caminhos contra a intolerância religiosa. Então, ali você tem ali qual que é a palavra-chave? Caminhos. Aí você tem intolerância religiosa. E aí, dentro dos argumentos, quando você escolher cada argumento, você vai trabalhar 2 argumentos. Já vou falando para vocês que 3 argumentos são muito. 2 é o ideal. Então, você, dentro dos argumentos, você já vai eleger aquelas palavras que são chave para você. Para, no final, você também já eleger. Então, você vai ter, na verdade, isso é um exercício de cada um, feito por meio do mapa mental na hora de você montar a sua redação. Que eu até acho que esse mapa mental ele não deva ser mental, ele tem que ser realmente escrito, você pegar uma folha, escrever e montar a sua redação ali naquele momento. Então, as palavras-chave, elas existem sim, mas é preciso que você, na hora de escrever, você faça esse exercício de criar o seu mapa mental, colocando ali quais são aquelas palavras que vão direcionar o seu texto. Na hora que você realmente for finalizar o seu texto, aquelas palavras serão o seu caminho para que o seu texto seja um texto bem coeso e um texto digno de receber uma nota 1000, tá ok? E agora nós vamos para uma terceira pergunta. A nossa pergunta agora é do João Carlos Silva Agostiniano. Tem que colocar título na redação do Enem? E aí, gente, vocês já devem ter ouvido assim, diversas polêmicas. Eu, inclusive, já presenciei, né,
controvérsias em relação à questão do título. De acordo com o manual de redação do Enem, não tem necessidade do título. Vamos lembrar que se trata de um texto dissertativo argumentativo que já tem um tema que pode, de certa forma, funcionar como se fosse um título. Então, para que você, principalmente para quem gosta de escrever muito, para que você vai perder uma linha do seu texto? Você já vai ter que fazer uma letrinha pequenininha, bem pequena, né? Então, para que você vai perder mais um espaço colocando o título? Eu só aconselho o título para quem quer criar alguma coisa diferente. No título normal, por normal, não precisa, não há necessidade de colocar. Agora, se você quer criar, sei lá, um estranhamento, se você quer criar uma surpresa, tudo bem, aí eu acho que vale a pena. Caso contrário, não coloque, é a minha sugestão. Não precisa, não é obrigatório. Se colocar, você não vai ganhar ponto, nem vai perder, porque também você não vai ganhar ponto porque você colocou título, não. Simplesmente, se você criar esse estranhamento, eu acho que você ganha empatia com quem está corrigindo a sua prova ali. Eu acho que simplesmente por isso, tá ok? E agora nós vamos para mais uma pergunta, mas agora em áudio. Boa tarde, meu nome é Ricardo Adriano. Eu gostaria de saber se na redação os direitos humanos ainda dá nota 0. Como não ferir a questão dos direitos humanos? Pessoal, a questão dos direitos humanos, ela vem sendo debatida assim, há muitos anos, porque de certa forma o Enem ele sempre trabalhou essa questão exigindo que a proposta de intervenção seja feita dentro dos padrões dos direitos humanos. Mas nunca colocou isso de uma forma muito clara, e aí tiveram diversos casos, né, que as pessoas zeraram a redação em virtude de ter saído fora aí dos direitos humanos. Mas é bom a gente saber que isso ela não zera mais, mas continua sendo pedido, tá? Que você crie a sua proposta dentro dos direitos humanos. Se você sair fora, você vai perder uma boa quantidade de pontos, justamente numa competência que é a competência para você ficar com 200. Não é competência para você ficar com 50, com 100. Não, é competência para 200, que é a competência 5. Então é muito importante assim, a gente entender que os direitos humanos, eles trabalham a questão da inclusão. Então, na hora de fazer a sua proposta, é muito simples. Pense se a sua proposta está incluindo pessoas ou se ela está excluindo. Se houver qualquer vestígio de exclusão, com certeza tem algum desvio ali dentro que é fora a questão dos direitos humanos. Então, assim, a minha dica para você é você, na hora de você analisar se a proposta é inclusiva ou não. Se ela é inclusiva ou exclusiva, de exclusão. Se ela excluir, mude a sua proposta, tá ok? E agora nós vamos para a nossa última pergunta de hoje, que é da Cláudia Antunes Neto. Tenho dificuldade de escrever e gostaria de uma dica para a redação do Enem. A sugestão para a Cláudia, ela até já foi falada aqui numa pergunta anterior, é a criação do mapa mental. Muita gente acha que é perda de tempo principalmente assim, você perder tempo de ler os textos de apoio, porque eu conheço o tema, então para que eu vou ler os textos de apoio? Que acha que é perda de tempo você fazer um rascunho, né? Você escrever ali num pedaço de papel como que vai ser a sua redação, montando esse mapa mental. Cada pessoa tem uma maneira correta de trabalhar, principalmente essas questões voltadas para a maneira de estudar, de escrever. Cada um tem seu jeito, cada um vai descobrir ali aquilo que mais condiz com ele. Mas o mapa mental, ele é um auxílio, ele é uma ferramenta.
uma ferramenta que pode ser utilizada, onde você pode trabalhar de diversas formas. Ali você montar já a estrutura do seu texto. Então, o meu problema é esse, o meu argumento principal é esse, vou trabalhar isso no argumento, vou usar a história, vou trabalhar esse segundo argumento, vou usar ali um exemplo, né, real, e a minha proposta de intervenção vai ser uma proposta educativa para o primeiro argumento e uma proposta da criação de um telefone anônimo para o segundo argumento, ok? Então, funciona muito bem, mas é muito importante a gente, na hora, apesar do último parágrafo ele ser a conclusão, você lembrar que tudo ali que você colocou ali, né, dentro da sua intervenção, é para solucionar o problema que você colocou lá no primeiro parágrafo, lá na sua tese inicial, tá ok? Então, Cláudia, o melhor é você montar o seu mapinha. Comece fazendo o seu mapa toda vez que você for escrever, e aí você vai ver que daqui a pouco a sua mente já estará condicionada para você de repente nem precisar do mapa. Na hora da prova, se for um tema que você seja conhecedora dele, você vai estar tranquila. E isso, de certa forma, vai te dar uma tranquilidade, tá ok? E por hoje nós encerramos esse aulão. Quero lembrar para vocês que amanhã nós vamos trazer para vocês possíveis temas da redação de 2019, tá? Aqui não tem nenhum profeta, mas são os temas que a gente vai acompanhando tudo que vem acontecendo, e existe uma grande propensão que os temas desse ano sejam ou de meio ambiente ou saúde, que não significa que serão, tá, gente? Mas as apostas estão muito nesses temas. E outros temas também que entrarão em vigor, nós não vamos falar, por exemplo, da Previdência, mas é um tema aí para vocês acompanharem aí no dia a dia, tá ok? Então, até amanhã.